bem-vindos a mais um Resenha Cop, o videocast oficial do Sistema OCB-RJ. E no episódio de hoje é mais um episódio especial do Comitê Geração C, o Comitê de Jovens Cooperativistas aqui do estado do Rio de Janeiro. O episódio é muito especial porque nós vamos estar falando de continuidade no cooperativismo. Eu sou a Júlia, vou estar aqui apresentando o episódio junto da minha colega. Olá, tudo bem, gente? O meu nome é Thalia e hoje nós estamos recebendo duas importantes visitas aqui no nosso podcast, que é a Daiane e a Lua. A Daiane trabalha há 20 anos no setor de tecnologia, há 7 anos ela está na LibreCode e há 3 anos é a presidente. E a Lua, ela está há 2 anos na LibreCode, né? Ela faz parte também aqui do Comitê de Jovem Geração C e é estudante de engenharia de produção, não é mesmo? Isso. Certo. Bem-vindas, meninas. Sejam muito bem-vindas, gente. Obrigada, um prazer. Então, eu vou começar perguntando, né, aquela pergunta clássica de sempre. Como vocês conheceram o cooperativismo e por que decidiram montar uma cooperativa? Excelente pergunta, viu, Júlia? Bom, a minha história com o cooperativismo ela é um pouco recente, dada a minha trajetória profissional. Eu sempre empreendi de maneira autônoma e na tecnologia. E eu percebi que ali, sozinha, eu não ia conseguir chegar em lugares que eu desejava para minha carreira, especialmente por ser mulher na tecnologia, as coisas se tornam um pouco mais difíceis. Comecei a fazer uma faculdade, eu vi que aquela era uma dificuldade muito grande também, porque imagina uma turma de TI, você entra na turma, é aquele choque de realidade, que são, às vezes, 40 homens e 2 mulheres, e no final nenhuma se forma. Isso, para mim, foi muito triste. E ali, durante a minha faculdade, eu conheci o mundo das comunidades de tecnologia. E existem muitas comunidades de tecnologia ligadas por programação, ligadas por assuntos, temas, que são grupos de pessoas que se encontram para se ajudar, para se apoiar, formar grupos de estudo, dividir matéria, dividir conteúdo. E ali, num desses grupos, eu percebi que era possível juntar algumas daquelas pessoas de maneira que pudesse formar algo legal. E aí uma das pessoas me apresentou o cooperativismo, que eu ouvia falar, mas eu não conhecia na prática. E aí a gente pensou assim, bom, por que não pegar essa turma que precisa de um apoio para se desenvolver melhor na área de tecnologia e empreender juntos? Porque a área de TI é uma área que está em grande ascensão, mas também é uma área muito precarizada. A nossa mão de obra, nosso intelecto, ele é vendido e você acaba ficando com uma mínima parte daquilo que você realmente produz. Porque quando a gente vê soluções aí disponíveis, aplicativos, sistemas e tudo mais, normalmente alguém tem a ideia, mas quem coloca aquelas ideias em prática somos nós. E a gente pensou, não, a gente está perdendo o nosso tempo, perdendo a nossa energia, a gente pode empreender de maneira coletiva. E aí começamos a estudar o cooperativismo. Procurei o Sistema OCB, que não era onde é hoje, né? Ele era lá na praça, na Presidente Vargas, e ali eu comecei a frequentar alguns cursos de formação cooperativista, e ali foi um divisor de águas, literalmente para mim, porque eu vi que outras pessoas pensavam como eu e eu estava ali no lugar certo. Então ali eu tive todo o apoio para fundar a cooperativa, fundar de maneira legal, né, junta comercial, toda a orientação que eu precisava desde o começo da abertura da LibreCode, o sistema me forneceu desde aquela época, e desde então a gente vem crescendo como LibreCode e estamos aí, 7 anos no mercado, trabalhando felizes e contentes com o que estamos desenvolvendo. Bom, gente, eu não falei, mas obviamente vocês já perceberam simplesmente ao olhar para a Daiane e para a Lua que elas são mãe e filhas, né? É verdade. Então, tem uma certa similaridade. Só um pouquinho. Eu acho também. Ela é mais bonita, mas ok. Então, Lua, para você ouvindo essa história e entrando na LibreCode há 2 anos, né? Como foi esse sentimento? Como foi sua entrada na empresa? Então, eu acabei me identificando muito com o cooperativismo. Eu vejo que ele é muito alinhado com a nossa geração de hoje, né? Ele fala muito com a gente poder ser ouvido através do cooperativismo, as lideranças ouvirem a gente. Eu tive muito esse ambiente dentro da LibreCode, assim.
Que bom. E deixa eu perguntar, como que é agora a relação de vocês entre mãe e filha, né? O que mudou depois de vocês começarem a trabalhar juntos dentro da LibreCode? Como é que ficou essa relação? Mudou? Esses dias eu tive até uma questão, né? Me perguntaram, como é que é trabalhar com a sua mãe, assim? Deve ser estranho, né? As pessoas têm esse receio. Mas eu sempre tive uma relação boa com a minha mãe. E eu acho que isso contribuiu no ambiente de trabalho também. Então, a gente se entende muito, há uma troca. A gente entende quando a gente tem um momento que a gente precisa... Opa, calma aí. A gente respeita muito, né, o momento uma da outra. E é isso, acaba sendo não um peso, mas bem gratificante estar trabalhando no LibreCode com ela. Para mim, no começo, né, é um desafio você dividir o papel de mãe e o papel de alguém que está ali liderando uma pessoa que precisa de toda a orientação, está começando, né, a desempenhar alguns papéis, algumas funções. Mas isso, com o tempo, vai se diluindo, né? Porque a Lu, ela tem uma mente, assim, brilhante. Eu aprendo muito com a geração C. Porque vocês têm um jeito de pensar, um jeito de resolver problemas, de propor soluções que realmente me encanta de verdade. Então, ela é focada, ela é detalhista, ela tá no caminho certo, ela é analista de processo, ela gosta disso. Sim. Ela parece um reloginho, tudo dela é cronometrado, ela tem tarefas para tudo, e às vezes eu tenho que puxar um pouco, porque hoje o que mais uma das coisas que mais me fascinam na LibreCode, no jeito que a gente optou por trabalhar, é não ser pesado para ninguém. O trabalho, ele não precisa ser pesado para ninguém. A gente trabalha com intelecto. Se o nosso intelecto estiver ruim, a gente não consegue produzir. Então eu falo, tem que produzir, não precisa ter aquela obrigatoriedade de entrega a qualquer custo. Você tem que saber e dosar vida pessoal, vida profissional. E isso em casa fica um pouco mais complicado, porque a gente está junto o tempo inteiro. Então, dividir às vezes é um pouco difícil, mas a gente tenta fazer o esforço diário de nos momentos assim de família não falar de trabalho. Óbvio que nem sempre a gente consegue, de vez em quando a gente se pega voltando, mas e a Thalia? Nossa, como ela é legal, sabe? Sempre algum papo involuntariamente vai rolar, mas a gente vai lidando com isso muito bem. Então hoje eu me sinto muito muito grata, sabe? Por poder trabalhar com a minha filha e, através dela, conhecer também outras pessoas que contribuem lá na cooperativa também. Que bom. A gente vê também que não só a Lua, mas outros jovens, né, também estão na LibreCode, né? É uma cooperativa que tem bastante jovem neles. E eu queria agora perguntar exatamente o modelo de negócios que vocês estão fazendo. Porque a LibreCode, né, ela trabalha com um projeto de licença livre, construído colaborativamente. Então eu quero saber por que vocês decidiram trabalhar com tecnologia dessa forma. Excelente pergunta, Júlia. Bom, a LibreCode decidiu, desde lá da sua concepção, trabalhar dessa forma, porque nós viemos de comunidade. E a comunidade, ela vem da troca, da colaboração, de compartilhar ideias. Muitos dos softwares e muitas das empresas que a gente conhece, eu estive recentemente no Vale do Silício, eu vi de perto, eu vi com os meus olhos que muitas soluções, elas nascem das universidades. E ali o compartilhar de ideias, o compartilhar de soluções é algo que é do dia a dia, é deles. Então não tem aquela competição naquele meio acadêmico. E o software livre, ele proporciona isso. Para os nossos clientes, a gente não impõe nenhum tipo de solução. A gente vai construindo junto com eles, proporcionando autonomia, independência tecnológica. Hoje, a gente está falando aí de um mundo onde a tecnologia avança dia após dia. A inteligência artificial está aí, não dá para negar que ninguém hoje consegue viver sem uma IA para fazer determinadas tarefas, e as coisas tendem a evoluir cada vez mais. Sendo que uma provocação que eu sempre gosto de deixar é o que estão fazendo com aquilo que nós estamos entregando. Sim. É bom, é muito bom até certo ponto, mas há uma invasão da tua privacidade. E quanto mais você fornece informação,
mais refém você fica. E aí, o que a gente oferece para as empresas, para os nossos clientes, é o poder ter soberania sobre a tecnologia que eles vão utilizar. Tudo que nós implantamos nos nossos clientes são soluções dos clientes. Eles podem optar seguir com a gente ou não. E eles sempre optam porque, diga-se de passagem, não tem ninguém melhor no que a gente faz e como a gente faz. Então, hoje a gente tem, assim, clientes importantes na nossa carteira, trabalhos desenvolvidos que são extremamente relevantes para o nosso portfólio, sabe? E trabalhar com software livre é como trabalhar com qualquer outro software. A diferença é que nós estamos entregando soberania tecnológica para os nossos clientes. Tem clientes nossos que reconhecem isso. Sim. A gente ser cooperativa e trabalhar com software livre também. Sim. Procuraram a gente por isso, assim. É muito legal vocês explicarem isso, porque eu mesmo, como uma pessoa leiga, quando eu li, eu não entendi. Eu fiquei, como assim? Eles deixam outras pessoas usarem a tecnologia que eles criaram? Sim. Porque a gente tem uma cabeça muito moldada ainda para competição, né? Sim. Então, ver isso que é totalmente diferente é muito interessante. Imagina aqui uma analogia. Vamos pensar aqui numa coisa. Pizza. Eu amo comer pizza. Também. Eu ia falar tomar uma cervejinha, mas vamos na pizza. Imagina que eu inventei a receita da pizza, né? E a receita da pizza bombou. E eu sou a única detentora da receita da pizza e ninguém mais pode fazer uma pizza porque eu, Daiane, resolvi que a pizza é minha e ninguém pode mexer, botar, tirar nenhum ingrediente. O software livre, ele permite que as pessoas que têm aquela ideia, aquele produto, que você possa compartilhar com outra pessoa. A Júlia, por exemplo, quer fazer a minha pizza, mas ela quer colocar um manjericão por cima? Pode também. E aí você pode evoluir aquele software e você pode vender a sua receita nova da pizza. Então essa é a diferença que dá ao usuário, a quem vai implementar aquela solução, total liberdade. Outra coisa também, exemplo, hoje imagina que uma empresa usa um sistema para cadastro de clientes, contratado com fornecedor. Fornecedor fale, de repente. E aí? Acabou o cadastro de clientes. Acabou. Você fica totalmente refém daquela tecnologia. Então, quando a gente não tem algo em casa, algo que a gente pode controlar, a gente está sempre refém de mão de terceiros e é isso que a gente opta por oferecer para os nossos clientes, liberdade tecnológica. Eu acho que isso é muito interessante também, pensando em como isso é um diferencial, olhando para as outras Big Techs, né? Olhando assim para empresas que oferecem softwares ou licenças de softwares que são pagos também. Então, quando você olha mais para esse âmbito do mercado, eu acho que é um diferencial que a LibreCode também está oferecendo para o seu cliente, né? Sim. Muito interessante. A gente também ficou sabendo que vocês têm algumas soluções que vocês oferecem para os clientes de vocês. Vocês gostariam de falar um pouquinho sobre? Óbvio! Sim. Quando começamos a cooperativa, a gente começou atuando de diversos modos, né? Consultoria, treinamento e uma série de coisas. A gente foi aprendendo muito enquanto LibreCode. Nós vimos que quando era consultoria, quando era desenvolvimento alocado em cliente, o benefício sempre retornava só para o cliente. A gente acabou o serviço, acabou e ficava meio que fugindo daquilo que a gente pretendia para os nossos cooperados, que era eles poderem ter renda de acordo com aquilo que eles produziam. E aí lá no meio da pandemia, a gente teve não só a LibreCode, teve participação também. O Abdu, ele chegou com uma ideia, olha, isso aqui dá uma ideia de um produto assim, e acabou evoluindo, que é o LibreSign. O LibreSign, ele tem uma série de funcionalidades que permitem que você tenha a gestão completa das assinaturas dos documentos ali. E eu estou muito orgulhosa do nosso LibreSign, que é um projeto de código aberto. Hoje ele tem a tradução para mais de 100 idiomas. Isso quer dizer que ele tem um alcance internacional muito grande. Sim.
E recentemente, coisa de 2, 3 meses atrás, ele foi reconhecido pela ONU como um bem público digital. Caramba, isso foi um marco que demais. muito importante para a nossa cooperativa, porque aqui no Brasil atualmente existem 5 softwares apenas que tem esse selo de bem público digital, e o nosso LibreSign, ele tá lá. E olhando o repositório das soluções que estão lá atualmente, o nosso é o que tá bombando de contribuição, tá bombando. Isso deixa a gente muito feliz de verdade, porque é um sistema que está crescendo, trouxe muita visibilidade para a nossa cooperativa. Além do LibreSign, a gente também tem outras soluções com relação a IA, implantação de IA, sistemas de armazenamento em nuvem, ou seja, gestão completa documental, quadro de tarefas, calendário compartilhado, enfim, dá um capítulo. É um capítulo de um livro. Nós fazemos muitas coisas na LibreCode, muitas coisas. O que é ótimo É também. como se fosse um escritório virtual, assim. A gente adapta a necessidade do cliente, aquilo que ele precisa, a gente traz as soluções. Daqui a pouco uma próxima Google, só que de código, né? De código Sim, sim. O Google cooperativista. Mas exatamente, a nossa solução de armazenamento em nuvem é como se fosse um Google Drive, mas de código livre. De código livre. E eu vou te falar, muito melhor. Muito melhor. Até porque Porque quando fala, chega, não. né, num certo nível, você tem que começar a pagar, né? Tanto no OneDrive quanto no Google Drive. Podemos conversar, viu? Não, mas você falou aqui do reconhecimento da ONU, eu tô, assim, muito impressionada. Eu queria saber como isso chegou até vocês, né? Como veio essa notícia, como, não sei, a ONU entrou em contato de alguma forma. Sim, o LibreSign, por ser um projeto de código aberto e disponível, ele tem muita visibilidade. Nós, enquanto LibreCode, nós dialogamos com muitas comunidades que fazem gestão de software para governo. Então, networking, né? Aquele famoso networking. Conhecendo a nossa solução, alguém chegou até nós e falou: olha, eu acho que seria legal vocês submeterem. Nós submetemos, é um processo extremamente rigoroso, não é simples. Nós submetemos lá e passamos e estamos felizes da vida. É um marco realmente histórico para a nossa cooperativa. Cada reconhecimento é uma conquista, né? Sim. Sem dúvida, tem que ser muito celebrado. Exatamente, porque, né, é uma conquista muito grande. São 5 só que vocês falaram? Atualmente são 5 softwares que estão com esse selo aqui do Brasil. E pensando também, não só na certificação, né, porque é como se fosse uma certificação que vocês receberam pela ONU, né, convenhamos. Mas vocês falaram dos softwares, a gente soube que a gente tá muito pesquisando a vida de vocês, né? Ai, que bom. Mas que vocês fizeram também o desenvolvimento de um software para a Unifop, não foi isso? Durante a pandemia? Sim. Falar um pouquinho sobre? Essa parceria com a Unifop foi uma parceria muito linda, porque ela veio também no momento de pandemia em que as pessoas elas precisavam cuidar da sua saúde mental, né? As pessoas estavam totalmente em quarentena, né? Foi um momento difícil. E aí, dialogando com a Josiane, que é a presidente da cooperativa, a gente propôs e ela abraçou a ideia e a gente evoluiu para essa parceria para fazer com que os atendimentos continuassem ocorrendo de maneira remota. E foi, assim, pra gente tem um valor muito sentimental, sabe? Esse projeto que foi desenvolvido naquela época, porque beneficiou muitas pessoas naquela época. Período de pandemia, acho que todo mundo teve que se readaptar. Sim. E é bom ter uma cooperativa, né? Que esteja ao seu lado para fazer tudo isso. Exatamente. E no cooperativismo a gente faz o trabalho colaborativo, né? Junto de outras pessoas que estão ali para somar e ganhar. Você falou no início, né? Que você via que na empresa, nas Big Techs, uma pessoa, né, que talvez não fosse a pessoa que criou aquela ideia, era que tinha detetora do dinheiro mesmo, né, e do reconhecimento. Então eu queria saber mais de vocês, o que vocês aprenderam com o trabalho colaborativo que vocês assim não teriam como aprender em uma empresa tradicional.
Bom, o trabalho colaborativo também tem seus desafios, né? A questão da responsabilidade, dividir responsabilidades, dividir tarefas, dividir poder também. Então, eu acho que as pessoas elas precisam ter uma maturidade, pensar como é empreender de forma coletiva e trazer isso para a LibreCode ficou até um pouco fácil, porque as pessoas, quando procuram fazer parte da LibreCode, elas já vêm com uma ideia, elas já vêm com uma insatisfação do grande mercado. Então, todas as vezes que a gente vai conversar com algum candidato que quer fazer parte da LibreCode, normalmente é essa inquietação, que não quer que a sua mão de obra seja explorada por uma grande empresa. E a gente vê aí, eu tenho um grande relacionamento com muitas pessoas que trabalham para o grande mercado, trabalham para fora. O Brasil é um grande exportador de mão de obra de TI, né? E muitas pessoas doentes, síndrome de burnout, sem prazer de trabalhar e totalmente insatisfeitas com aquilo, porque nem sempre a grana é tudo. Você precisa estar muito bem. Óbvio que dinheiro, né, te proporciona grandes coisas, mas se você não tiver alegria no que você faz, o dinheiro acaba sendo o de menos, né? Até para essa turma de TI aí que está acostumada a ganhar muitas vezes em euro, dólar, né, em outras moedas, então trazer para uma realidade, né, Brasil, você faz essa equiparação, e muitas pessoas abrindo mão disso tudo para ter felicidade no trabalho, para nós é um baita desafio, sabe? Entender e proporcionar um ambiente que elas se sintam realmente valorizadas, pertencentes, que elas sintam entregando algo que vai além, né, do trabalho, vai, né, além de tudo isso. Tem um propósito ali, até porque, além de ser cooperativa, a gente tem uma filosofia de trabalho, que é uma filosofia voltada não para o eu, mas para a sociedade, para o coletivo. Acho que é por aí. A divisão de lucros também, né? Responsabilidade. Sim, aqui, né, na nossa cooperativa, tudo que a gente faz retorna para o cooperado. A nossa cooperativa, ela não retém, óbvio que, né, com planejamento, né, a gente tem um planejamento orçamentário. A nossa cooperativa, esses anos todos, nunca ficou no negativo, sabe? Tudo com muito equilíbrio. Mas toda a produção que é gerada na cooperativa, ela retorna integralmente entre aspas, né? Tirando o que precisa ser retirado, retorna para o cooperado. Eu acho que isso que faz ele se motivar cada vez mais, que ele sente realmente que ele faz parte de algo maior. Acho que fica aí também algo para a gente pensar, né, sobre não só essa questão da saúde mental, né, como vocês trabalham numa área que é voltada para a tecnologia, eu vim da área de tecnologia e depois para administração, então assim, troquei completamente. Olha. Eu era de telecom, então eu sei como que é pesado mesmo, assim, você vê as pessoas adoecerem e quem segue, assim, você tá em engenharia de produção, muitas pessoas, assim, em engenharia de produção adoecem também, né, pela engenharia em si. Sim. E assim, pensando nisso, né, também, trazendo também pro que a sua mãe falou aqui, né, a Daiane, vamos pensar também, hoje você tá com uma das lideranças no Geração C, né? Sim. Olha só. E aí, pensando também não só nessa parte de tecnologia, né, mas na saúde mental que a sua mãe estava falando aqui, o que você enxerga, assim, de desafios até pro jovem entrar no cooperativismo, você sendo uma pessoa jovem dentro de uma cooperativa hoje? Né? O que você enxerga? Pode pensar. Fica à vontade. Eu acho que o grande desafio hoje é mostrar pro jovem, né? Pros estudantes que estão saindo, né, daquele período de ir pra faculdade e procurar o primeiro emprego. E aí eles já têm aquela ideia em mente de procurar um trabalho CLT, enfim, que a mão de obra dele vai ser explorada. E aí apresentar o cooperativismo para esse jovem é um desafio nosso hoje, e nosso como Geração C, né? Que a gente sempre busca estar mostrando para eles que não, tem uma solução, que você pode, a sua voz é ouvida dentro do cooperativismo. E você é muito mais valorizado, né? Enfim. Eu acho assim que, por exemplo, quando a gente está na faculdade, a gente tem muito pensamento de
sair, trabalhar, geralmente você vai ser CLT, né? Sim. E aí os que não querem ser CLT vão empreender, mas vão empreender sozinhos, né? Muitas vezes. Então a gente está aqui tentando espalhar, né, a palavra de vamos empreender juntos, coletivamente, né? Sim. E como a gente falou, na LibreCode tem outros jovens, né, além da Lua. Sim. O que vocês acham que o cooperativismo pode fazer para ser mais atrativo para os jovens e ter as cooperativas terem mais jovens como a LibreCode tem? Eu acho que é comunicação, né? Hoje a gente está total alinhado com comunicação nas redes sociais, enfim, é levar o cooperativismo numa linguagem jovem, uma linguagem nossa, que eles possam ouvir, se sentir atraídos e surgir aquela curiosidade, opa, eu quero conhecer esse modelo que é tão alinhado com a minha realidade, assim, o que eu quero estar seguindo, quero ser mais ouvido, mais valorizado, enfim. Até para o futuro também, Sim. né? Quando a gente pensa a nossa geração que vem agora, né? A geração Z, que é a nossa geração C aqui, mas a geração Z, né? Que vem e tá se importando muito mais com questões de saúde, colaboração, Sim. com o coletivo, em colaborar. Eu acho que uma empresa de tecnologia com software aberto, que proporciona isso, que tem essa integração com as pessoas que estão ali trabalhando. Então, é muito sobre o que você falou também, de não ser só sobre o dinheiro, porque para nós hoje não é só sobre o dinheiro, Sim. mas a gente entende também que para gerações anteriores existe um motivo do porquê que o dinheiro é tão importante, porque sem o dinheiro você não vive, né? Você não sobrevive. E aí, pensando muito sobre isso, né, e sobre essa atratividade que você comentou, o que vocês entendem, assim, de ser tão importante? Hoje a gente está falando sobre essa continuidade, né, no cooperativismo das gerações que estão vindo. Porque a gente entende que o cooperativismo é bem antigo, né? As pessoas não sabem, mas é bem antigo. Então, o que vocês veem como sendo importante? Por que vocês acham que é importante ter essa continuidade desse modelo de negócios? O que vocês acham? Bom, continuidade no cooperativismo é algo que as cooperativas elas precisam trabalhar para ontem, né? O que eu vejo aí, eu circulo em ambientes e dialogo com outras lideranças do cooperativismo, é aquela coisa de que a diretoria quer se perpetuar e ficar, né? Quer morrer, não preparar ninguém, quer morrer todo né? E isso é uma maneira um tanto egoísta de se pensar naquilo que se construiu, né? E para pensar na continuidade cooperativista, você precisa ter um apoio, uma vontade direcionada para fazer isso acontecer, para fazer a inclusão dessas pessoas, para deixar um legado de construção coletiva, sabe? Que é importante. Hoje eu vejo que a LibreCode ela existe, eu tenho muita satisfação no que eu faço, mas eu entendo também que daqui a alguns anos eu já vou querer, né? Eu vou querer outras coisas para minha vida e que seja a Lua, que seja outro cooperado, que vá dar continuidade nisso se fizer sentido para eles também. Mas para que faça sentido para eles no futuro, a gente tem que trabalhar isso agora. Então a continuidade é um processo, ao meu ver, é um processo que tem que ser levado muito a sério, porque do contrário, a cooperativa está fadada à inexistência, ao fracasso. E eu acho que nenhum de nós estamos trabalhando para fazer uma empresa fracassar. A continuidade, ela representa uma forma da empresa se adaptar às necessidades de hoje, né? Sim. Às necessidades futuras, e enfim. E como vocês abordam esse assunto dentro da cooperativa? É algo falado no dia a dia? Ou está em todas as ações? Eu acho que assim, a LibreCode é bem leve quanto a isso, sabe? Até porque nós, né, tem a família, né, a Lua. Bom, não sei, deixa eu pensar melhor numa resposta, porque... Eu pensei uma aqui. Corta. Então vai, pergunta e corta. Gente. Não, tá tudo certo, pode falar, gente. Bem, a LibreCode ela incentiva muito também a nossa formação nas nossas áreas técnicas, cooperativista também. A plataforma Capacita Coop, a gente está sempre fazendo cursos lá. Inclusive, se quiserem, acessem Capacita Coop. Capacita.com.br, fica a dica. Hashtag fica a dica. Cursos.
Mas a gente está sempre fazendo, o sistema também incentiva muito, né? Eu fiz uma formação que eu sou muito grata por ela hoje, que é o curso de mapeamento de processos, que me deu uma base bem bacana e totalmente alinhado com a minha formação de engenharia de produção. E é isso, a gente está sempre buscando crescer, né? É sobre isso, é o progresso, né? Isso. E pra onde a gente vai, conforme a gente também incentiva quem tá vindo depois da gente, Sim. né? Acho que isso é muito importante. Agora a gente tem o Copa Express, né, Julinha? Sim, nosso quadro que agora já é um clássico. É um clássico. Do Olha! Geração C. Como é isso? A gente vai fazer perguntas rápidas. Já estamos preparados. Estamos preparadas e vocês vão responder com a primeira coisa que venha na mente. Ela, depois eu? Como é que é isso? As duas ao mesmo tempo. Tá. Quem vai primeiro? O botão. Podemos? Pode. Então vamos lá, gente. Qual grande líder da história vocês gostariam de tomar um café? Chamar pra tomar um café? E por quê? Vai, Daiane. O grande líder da história, pra mim, sem dúvida, é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o homem que dividiu a história em dois, antes dele e depois dele. Ele formou líderes que hoje pregam aquilo que ele ensinou há muitos anos atrás. Então, pra mim, hoje, liderança de Jesus Cristo. Quer falar, Lu? E você? Não, eu tô junto com ela, Tá porque a gente é cristã, né? E pra gente é muito importante isso, essa representação de Jesus, assim, como uma liderança que ele serviu a outros. Não era uma liderança egoísta, pensando só no eu, como a gente vê por aí, mas ele se deu para as outras pessoas. Pelo próximo. Mas deixa eu perguntar rapidinho. Vocês têm uma pergunta que vocês gostariam de fazer a Jesus Cristo? Porque se vocês vão chamar ele pro café, o que vocês vão conversar? Eu ia falar assim, Jesus, estou no caminho certo? A Livre Code está no caminho certo. É uma ótima pergunta. Vamos pra próxima, hein? Um erro que todo jovem no cooperativismo precisa evitar. Eu acho que a autocobrança, talvez, a gente se compara muito, né? Então, isso acaba sendo um limitante muitas das vezes pra gente crescer. Então, acho que a autocobrança Tá junto? é um grande vilão. Tem outra também. Eu tô aqui, tava refletindo, mas precisa evitar imediatismo. A nossa geração tende a tudo muito rápido, tudo muito pra ontem. E eu acho que as coisas, para funcionarem bem, elas precisam ser melhores pensadas. Então, E com mais calma, né? Eu concordo muito com a Lu, que eu me vejo muito nessa posição de cobrança, porque eu tento comparar o meu trabalho com o trabalho de uma pessoa que já está há 20 anos na área. E eu falo, gente, não tem como eu saber o que essa pessoa sabe, porque eu não tenho 20 anos na área. Exatamente. Então a gente às vezes tem que parar para fazer essa reflexão, mas no dia a dia a gente acaba, né, no automático fazendo essas comparações que não vão levar a gente a nada, né? Não vai crescer dessa forma. É verdade, não são justas, né? A gente tá falando de tecnologia e saúde mental. Hoje o nosso café é diferente. Um livro obrigatório para quem quer ser líder. Essa é fácil. Tem um livro que eu gosto muito, já li algumas vezes, que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Que é pra gente aprender, né? Às vezes a gente sabe o que quer fazer, mas não o porquê quer fazer aquela coisa. Então, pra liderança, pra alinhamento de ideias, alinhamento de propósito, é o caminho ideal. Tem mais de um, tá? Mas eu vou ficar só nesse. Pode falar, tá? Fica à vontade. A gente tá aqui no momento pra isso. Então, se tiver mais... Um bom líder, eu entendo, que é aquela pessoa que inspira outras pessoas e essa questão da liderança, algumas pessoas, elas nascem, né? Elas já, desde pequenininhas, você já percebe que uma criança é um líder naquele grupo, mas ela também pode ser desenvolvida. E dentro desse desenvolvimento de liderança, a gente aprende que um bom líder é aquele que tem a capacidade de escutar o seu liderado. E tem um outro livro que eu já li e gosto muito, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é muito bom e fala de uma maneira não egoísta de como você ouvir a pessoa de maneira genuína para entender o que ela precisa, e aí você consegue gerar uma conexão, confiança, que a relação do líder e o liderado tem que ser uma relação de confiança, mas com o intuito de desenvolver o seu liderado, sempre.
Acho que ela é a segunda pessoa que cita esse livro aqui. verdade. Ele é famoso. Esse autor, ele também tem alguns outros livros bem interessantes, mas esse é o mais clássico para quem trabalha e para quem lidera outras pessoas. O Copy Express, mas de fato, isso que você falou do porquê é muito interessante. Vem do Ikigai, eu achei bem interessante isso. Provavelmente ele fala disso no livro, eu não sei, ainda não li. Mas indico a todos. Que leio. Fazendo jabá rapidinho, mais uma vez, temos muito cursos de liderança no Capacita Copy, hein, gente? Exatamente. Mais um merchan pra vocês, gente. Por favor, acessem a plataforma Capacita Copy. Próxima pergunta. Se você pudesse criar uma nova cooperativa do zero, qual seria o foco? Difícil. A tecnologia de novo. A gente tava pensando sobre isso. Sim. A gente está até desenvolvendo isso e estamos pensando em dois caminhos. Dois caminhos, Vai dar um sim. Não. spoiler? É um spoiler porque a gente está realmente com isso em execução. Se vira produto ou uma nova cooperativa, que é uma cooperativa de cloud. Hoje tudo é nuvem, armazenamento, isso é um custo que normalmente a gente compra muito caro, né, das grandes empresas e tudo mais, e a gente quer lançar para o mundo a primeira cloud cooperativa. LibreCloud. LibreCloud. Você tem alguma que você... Não. Pensa a continuidade da LibreCode, né? Agora essa aqui é a última do Copy Express. Uma dica para quem quer começar no cooperativismo. Estude, conecte-se com pessoas, usem e abusem da casa do cooperativismo. Gente, eu lá atrás, há 7 anos atrás, eu tive muito apoio naquela época e hoje eu vejo que as coisas estão tão mais facilitadas, com pessoas tão mais qualificadas naquele ambiente, que eu fico assim, quer pensar em uma cooperativa? Vai lá, faz uma visita, toma um café, marca com os analistas. Eu não sei quem é responsável ali, qual é a área que é responsável por guiar essas pessoas, mas eu tenho a certeza mais absoluta que vão dar o melhor direcionamento. Até porque o sistema existe por conta de cooperativas. Então, né, se eu quero formar uma cooperativa, eu vou buscar quem pode me proporcionar isso. Então, visitem a Casa do Cooperativismo, que é linda, tem uma vista maravilhosa. Tem as meninas, tem o pessoal lá do marketing, tem o pessoal... Gente, mas sempre tem um bolinho para receber você. Um pãozinho, um café. E aproveitar as conexões. O sistema ACB, né, a Syscop, tá sempre fazendo eventos, né? Sim. Todo mês tem... vou falar todo mês para não comprometer a agenda de vocês. Mas de toda semana tem eventos lá no auditório. Então eu fico muito por dentro de rede social, networking. Hoje a maioria dos meus amigos, a minha rede de contatos, assim, eu tenho amizades com outras lideranças cooperativistas. Então é isso, networking e estudar. Perfeito. Você, Lu, tem alguma dica para quem quer entrar no cooperativismo? Dica para quem quer entrar no cooperativismo. Eu acho que vai em frente com coragem e que você não vai se arrepender. É um modelo de negócios maravilhoso e tá aí com as portas abertas. Então, gente, a gente tá aqui já encaminhando pro final, infelizmente. Passa rápido, né? É que o papo foi bom. Então, a gente queria conversar um pouquinho sobre o futuro. O que vocês imaginam pro futuro da LibreCode e pro legado que a LibreCode pode deixar pro ramo da tecnologia? Bom, profunda essa pergunta, né? Pra Qual refletir o legado? mesmo. A gente tá aqui. Tecnologia, saúde mental, reflexão. Reflexão, tecnologia, é tudo isso, gente. O legado que eu gostaria de deixar para a LibreCode é que as futuras gerações elas entendam que é possível empreender de forma colaborativa, pensar no lado humano, no lado pessoa, ao invés de só no dinheiro, naquilo que o dinheiro proporciona. Então eu vejo que um caminho é se pensar bastante na questão do olhar para o outro, de deixar, de autoanalisar o que eu quero deixar para a sociedade. Então, hoje a gente tem isso muito claro e eu gostaria que isso se continuasse, sabe? Que os jovens, né, a Lu, a gente está falando de continuidade no cooperativismo,
que sempre buscasse não o individualismo, mas o olhar coletivo de que é possível ter sucesso, que ter sucesso sozinho é uma carga muito pesada, e é por isso que a gente é cooperativa. Fora que a gente pensa muito na informatização das pessoas, as pessoas elas saberem para onde estão indo seus dados e aonde recorrer, elas terem a soberania pelos dados e não serem escravas, né, das grandes big techs, enfim. Perfeito. Gente, momento do jabá. Falem vocês, rede social da LibreCode, como as pessoas podem entrar em contato com vocês, porque é óbvio que ao ouvir essa conversa, com certeza muita gente ficou interessado em criar soluções junto com vocês, né? E fala aí, site, rede social, LinkedIn, como pode achar vocês? LibreCode Co-op, em todas as nossas redes sociais, LibreCode Co-op, LinkedIn, Instagram, a gente só não tá ainda no TikTok, né? Mas vamos ver se essa será uma realidade. Temos um grupo no Telegram também, com mais de 500 membros que não são sócios da cooperativa, mas são pessoas que apoiam o movimento do software livre, que apoiam o cooperativismo. Então, tudo que for procurar na internet, LibreCode Co-op, e-mail contato@librecodecoop ou telefone 21 20 42 20 73. Bom, gente, eu queria agradecer vocês pela participação. Claramente, a gente não falou só sobre a continuidade do cooperativismo, nós acabamos falando sobre muitos assuntos que perpassam isso. Foi muito interessante estar com vocês aqui. Poder estar aqui hoje entrevistando vocês foi incrível. Eu aprendi um pouco mais sobre a LibreCode também, já sabia algumas coisas, mas porque eu trabalho no sistema OCB. Então, se você não conhece o sistema OCB e não conhecia a LibreCode, está conhecendo agora, vá lá, siga nas redes sociais, siga o sistema OCB também, para ficar por dentro de todas as coisas que a gente posta aqui todos os meses. Como a Daiane falou, a gente está aqui para apoiar vocês no futuro do cooperativismo. Se você tem interesse em fazer parte ou tem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Foi muito bom poder apresentar esse podcast do lado da Júlia durante esse processo. Aprendemos um pouquinho mais sobre saúde mental, sobre tecnologia, sobre continuidade no cooperativismo, e está sendo ótimo poder fazer parte do podcast do Comitê Geração C. Falando aqui todas as redes sociais do Sistema OCB-RJ, vou ver se eu lembro de todas, porque são muitas, hein? Sistema OCB-RJ, nós estamos no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, no Spotify também. Vocês podem... Isso, é bom lembrar. Porque nosso podcast. O Resenha Copy, ele está no Spotify, gente. Então, que maravilha. Se vocês não quiserem só ver no YouTube, tem no Spotify também. Então, vocês podem ir lá pesquisar Sistema OCB-RJ. Meninas, muito obrigada, tá? Obrigada, Passou gente. super rápido, foi uma conversa maravilhosa. Eu que agradeço, meninas, foi ótimo. Muito obrigada pela oportunidade. Para nós é uma grande satisfação poder contribuir com a Geração C, com a Resenha Cop. E precisando, estamos aí. Obrigada, gente. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Até Tchau, lá. tchau.